para você ligado na Band, vem comigo, eu sou Cláudio Nicolini e a partir de agora trago muita informação, prestação de serviços, a notícia do jeito que você gosta de saber. É o Brasil Urgente Vale dessa segundona que está no ar. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você meu amigo, você minha amiga, nas 39 cidades da região metropolitana. Como é que foi o seu final de semana? Foi bom? Foi gostoso? Deu tudo certo? Eu espero que sim. Que a gente tem uma semana maravilhosa que está começando pra gente aqui no Brasil Urgente Vale. E você comigo ao vivo aqui no Zap 997-635060, o Zap do Povão, para você mandar informação, para você comentar os assuntos do dia, para você sugerir reportagens, mandar foto, vídeo, imagens da realidade do dia a dia, o flagrante do cotidiano a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale. Obrigado a você na tela da Band, você no nosso portal bandvale.com, já acessou ou não? Tem que acessar todo dia, hein? bandvale.com, e você lá também nos assiste ao vivo, como nos vê ao vivo no nosso canal do YouTube. Tá aí na tela youtube.com/TV Bandvale para você assistir e depois poder rever as reportagens. E o nosso Instagram aqui na tela, por favor, produção. Instagram. @Brasil Urgente Vale, curte, compartilha, segue Instagram. lá. Fique ligado também nas redes sociais da TV Bandvale e no nosso Instagram do Brasil Urgente Vale. Vamos mostrar a região, começamos com São José dos Campos. Tá aí a ponte estaiada, fechada para o tráfego. Daqui a pouquinho tem reportagem da ponte estaiada, né, produção? Daqui a pouquinho tem reportagem da ponte estaiada, que hoje cedo, rapaz, o negócio pegou, hein? Nem pra frente nem pra trás, como diz o outro. A coisa foi complicada, é gente que chegou atrasado, é o povo que perdeu o horário da reunião da manhã. Eu quase cheguei atrasado no bate-papo esportivo hoje da Bandvale FM, eu vim fazer ao vivo aqui no estúdio, 8h15 da manhã, era para chegar às 8h, cheguei às 8h20, né? Coisa de louco, porque a ponte está fechada para o tráfego, para manutenção, e vai ficar fechada alguns dias. Olha o trânsito lá embaixo na Avenida do Vidoca que vem, ó. Ó, o trânsito tá complicadíssimo ali na região, porque todo mundo agora tem que passar por baixo, né? Tem gente que discute que a ponte não ajudou muito, mas sem a ponte fica muito pior. E aí a manutenção tá mostrando isso. O trânsito hoje estava parando lá perto da entrada do Torrão de Ouro, na Mário Covas. Tudo parado 8 horas da manhã, até a ponte estaiada. Tá feia a coisa. Daqui a pouco a gente fala mais. Põe o Ubatuba. Cadê o litoral norte? A chuva foi embora, hein? Aliás, o domingão foi maravilhoso, de sol, de calor. Tá calor agora em Ubatuba, faz 26 graus em Ubatuba. Tá aí, ó, a imagem da Praia Vermelha do Norte. Ô, lugar gostoso, olha lá, ó. Galera tá lá curtindo o fim de tarde, sentado na areia, escutando o barulho do mar. Mas o Matheus Agostinho não tá sentado na beira da praia, não. Ele tá na porta da delegacia e já vem com informações aí do litoral. Aparecida! Tá aí a Basílica Nacional ao vivo, 28 graus. Fez calor hoje à tarde aqui na região metropolitana, no Vale do Paraíba, uma tarde de muito sol, e aí as temperaturas já começam a subir. A chuva parece que, enfim, deu uma trégua, mas olha, eu vou falar de chuva também, das consequências dela, daqui a pouquinho na entrevista do dia. A série de entrevistas com os prefeitos da região continua aqui no Brasil Urgente Vale. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui no estúdio o prefeito de Guaratinguetá, Júnior Filippo. O Júnior já está aqui, já está tomando um café aqui na redação. E daqui a pouquinho vai estar comigo aqui no estúdio. Nós vamos falar, é claro, o que a prefeitura vai fazer agora, o que tem de obra planejada. A chuva castigou Guaratinguetá há poucos dias, a gente mostrou aqui, né? Então vamos saber das obras que estão sendo feitas e o que está sendo planejado para a cidade de Guaratinguetá. Mas vamos falar também de segurança, vamos falar de saúde, enfim, tem vários assuntos. Daqui a pouquinho a entrevista de hoje é com o prefeito Júnior Filippo. Nós estamos convidando todos os prefeitos da região para estarem aqui comigo, para que você, na sua cidade, saiba o que está sendo feito e o que está planejado para esse ano de 2026.
Mas vamos começar agora trazendo o noticiário da região, pois o fim de semana foi violento. Ao menos 4 assassinatos para as estatísticas. É muita morte para uma região como a nossa de 39 cidades. Eu vou chamar as equipes de reportagem que já estão posicionadas. Está aqui, ó. O nosso time já está a postos para trazer. Cada um tem um homicídio ou mais que um aqui. Leandro Sampaio, Matheus Agostinho e Douglas Cruz. O Leandro está na sede da Polícia Civil aqui em São José dos Campos. O Matheus Agostinho está em Ubatuba, onde teve mais um crime bárbaro. O Douglas Cruz está na redação. O nosso time já está a postos para você de casa ficar mais bem informado. Esse é o timaço, parte do timaço da Band. Hoje tá Clube do Bolinha isso aqui. Só os bolinhas da reportagem. As Luluzinhas hoje trabalharam de manhã. Daqui a pouquinho nós vamos chamar um por um, porque a gente começa falando da sede da Polícia Civil aqui na região metropolitana. Um caso que chamou muita atenção. A morte de um homem de 39 anos em Pindamonhangaba, logo após deixar a esposa no trabalho. O Leandro Sampaio está aqui comigo e vai trazer os detalhes desse caso. Leandro, boa tarde para você. O carro da vítima foi alvejado pelos bandidos. A polícia já sabe se tinha algum acerto de conta, se ele tinha inimigo, já identificou o que pode ter levado a esse crime bárbaro, violento, com vários tiros em Pindamonhangaba. Boa tarde para você. Olha só, Nicolini, o caso ainda é investigado, viu? Muito boa tarde para você também. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Brasil Urgente Vale desta segunda-feira. Como você disse, o índice de homicídio na nossa região aumentou agora neste final de semana. E este caso aconteceu ali na cidade de Pindamonhangaba. Um homem de 39 anos de idade foi morto a tiros após deixar a esposa dele no trabalho dela durante a madrugada, viu, Nicolini? De acordo ainda com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Leandro de Souza. E como que aconteceu todo este processo, toda esta ocorrência ali na cidade de Pindamonhangaba, viu, Nicolini? Segundo a esposa que registrou essas informações junto à polícia, com o boletim de ocorrência, ela teria chegado então em frente ao trabalho dela ali por volta das 4h50 da manhã, acompanhada do esposo. Então ela desceu do carro, foi para o trabalho e ele seguiria então o dia dele, Nicolini. Ela não viu o caso acontecer. Ela ouviu depois relatos de testemunhas ali perto do trabalho dela. E quais são esses relatos? Segundo informações, o carro foi cercado por estes criminosos com outro veículo. Desceram então do carro estes criminosos e atiraram na direção do carro onde estava o Leandro. Ele saiu do veículo dele e tentou fugir, viu, Nicolini? E foi alvejado ainda mais em frente ao trabalho da esposa. O corpo dele caiu a cerca de 300 metros do carro. De acordo com informações, a polícia militar foi acionada para atender esta ocorrência lá na cidade de Pindamonhangaba, mas assim que os policiais chegaram, viu, Nicolini, o corpo do Leandro de Souza, de apenas 39 anos de idade, já estava caído ali no chão e sem vida. O caso foi registrado na cidade de Pindamonhangaba como homicídio e é investigado então pela polícia, viu, Nicolini? Os atiradores, o carro que foi utilizado no crime ainda não foram encontrados pela polícia. Mas a gente sabe que a cidade de Pindamonhangaba tem ali bastante câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade e é claro que esse trabalho de investigação já está sendo feito e não vai demorar muito para a polícia chegar até esses atiradores. Então nós não temos até o momento, como esses homens não foram pegos ainda pela polícia, como ainda a investigação está em curso, nós não sabemos exatamente o que motivou este homicídio, viu, Nicolini? A esposa prestou ali o depoimento, ela foi ouvida pela polícia e o corpo do Leandro de Souza então já tinha sido encontrado sem vida ali na rua próximo ao trabalho da esposa.
O crime aconteceu às 4h50 da madrugada de hoje e é claro que a gente vai continuar acompanhando assim que a polícia tiver já aí alguma informação, algum detalhe sobre esta investigação, a gente vai trazer aqui para a nossa audiência, atualizando a nossa audiência para saber exatamente o que motivou este crime ali na cidade de Pindamonhangaba, viu, Nicolini? Como você disse no começo, mais um homicídio para a estatística da nossa região e também ali da cidade de Pinda. A gente segue acompanhando toda a investigação da Polícia Civil e a gente traz aqui no Brasil Urgente Vale, viu, Nicolini? Daqui a pouco eu volto com outras informações. Perfeito, tá aí, ó, um caso que requer investigação da polícia para tentar entender esse crime violento de um homem que acabou de deixar a esposa no trabalho. Olha aí o carro, as marcas de tiro por todos os lados, né? E infelizmente mais uma vítima de violência. Foi na porta do trabalho ali, é a área mais afastada em Pindamonhangaba, um caso que chamou muito a nossa atenção, né, pela violência, que foram realmente para matar, né, Leandro? Foram realmente para matar e conseguiram o feito. A gente vê, infelizmente, a vítima ali estendida no chão. É mais um número para estatística, a triste estatística da região metropolitana, que infelizmente é colocada como a região com o maior número de mortes violentas do interior de São Paulo. Um título que a gente quer largar, que a gente já tem há anos, mas que a gente não consegue largar. O Leandro volta a qualquer momento, ele está na sede da Polícia Civil da região de Interum, a qualquer momento, linha aberta para o nosso querido Leandro Sampaio. Porque enquanto isso eu vou para o litoral norte para falar do outro assassinato, dessa vez em Ubatuba, onde um barbeiro, um homem de 34 anos, foi morto a tiros. É uma região também mais afastada do centro, fica entre a Folha Seca e a Praia Dura. Crime com sinais claros de execução também. O Matheus Agostinho é quem está comigo ao vivo lá em Ubatuba, no litoral norte, para trazer as informações. Havia algum circuito, tem imagem, a polícia já tem alguma informação, a pessoa já tinha passagem pela polícia. O que se sabe desse homicídio? Conta como foi para o nosso telespectador em casa. Infelizmente, mais um pouco da violência do final de semana. Matheus Agostinho ao vivo do litoral, tela cheia, boa tarde. Oi, Nicolini, uma boa tarde para você também, para todos aqueles que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale de hoje. Pois é, Nicolini, mais um assassinato aqui na região do Litoral Norte. Desta vez, um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite deste sábado, ali na cidade de Ubatuba. Nicolini, caso que aconteceu na Estrada do Corcovado, que divide então os bairros Folha Seca e Praia Dura. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência por volta das 10 horas da noite, uma ocorrência de disparos de arma de fogo. E quando a equipe chegou no local deste chamado, eles encontraram os médicos do SAMU realizando o atendimento à vítima. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já estava no local atendendo ali então o homem que foi baleado. Segundo as informações dos médicos, Nicolini, que passaram essas informações para a Polícia Militar, o homem foi atingido por pelo menos 8 disparos de arma de fogo, sendo que 2 desses disparos atingiram a região da cabeça. Então esse homem acabou morrendo enquanto recebia um atendimento médico por conta destes ferimentos. Nicolini, ainda segundo as informações do boletim de ocorrência, o homem estava dentro de um veículo de passeio, dentro de um carro, quando foi atingido pelos disparos. Então, por conta disso também, as equipes foram acionadas rapidamente de tantos disparos, Nicolini, que foi contra esta vítima. As equipes então continuaram com o trabalho de investigação, a perícia também foi acionada ali no local, realizou alguns trabalhos rapidamente para tentar ver se localizava alguém, ver se encontrava alguém, mas ninguém foi encontrado, tudo isso porque o atirador fugiu logo depois destes disparos. O corpo foi encaminhado ao IML, onde vai passar por exames até mesmo para saber onde os outros disparos acertaram, além, claro, destes 2 tiros na cabeça, e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ubatuba e vai ser registrado como homicídio. As equipes seguem investigando, Nicolini, tudo o que aconteceu, até mesmo para saber a identificação deste suspeito, a localização dele também, para que ele possa responder por este homicídio. A gente tem uma dificuldade no trabalho policial, é que não tinha nenhuma testemunha no local, Nicolini. Então isso dificulta um pouco o trabalho da polícia. Agora a polícia vai ver se tinha alguma câmera de segurança ali que possa ter flagrado este crime. Então agora a polícia vai seguir com todo o trabalho
de investigação e a gente também vai seguir acompanhando este caso. Nicolini, eu volto com você no estúdio. E é por isso que eu falo, né, que câmeras de segurança são muito importantes, parceria com comércios, investimento por parte do poder público, né, para as câmeras que ajudam muitas vezes a polícia a identificar as pessoas envolvidas nos crimes. Não tem testemunha, não tem imagem, a gente conseguiu essa foto já com atendimento para o SAMU, quando ele foi chamado da ambulância aí, né? Infelizmente a pessoa perdeu a vida, mas a gente agora quer saber detalhes e é a polícia que tem que esclarecer. Mais um caso para ser investigado pela Polícia Civil em Ubatuba. Infelizmente, o litoral norte tem números de violência que preocupam, né? São muitos crimes violentos que a gente infelizmente tem que retratar e informar aqui. A chuva deu trégua, né, Matheus Agostinho? Foi embora, hoje fez calor por aí, né? Exatamente, Nicolini, não choveu mais esse final de semana, até o momento nenhuma chuva e não deve chover também pelos próximos dias. Pelo contrário, fez muito calor por aqui, muito sol, poucas nuvens, então tá bem abafado e bem quente o litoral, que é o que o pessoal gosta, né? Vir pro litoral, curtir a praia, então aqui não pode chover, tem que estar sol realmente o dia inteiro, Nicolini. Então, por enquanto, muito sol por aqui e nenhum sinal de chuva pelos próximos dias. Obrigado, Matheus Agostinho. Linha aberta para você. Qualquer novidade aí do litoral, você volta ao vivo no nosso Brasil Urgente Vale, aqui na tela da Band. Para você de toda a região, para você que nos acompanha no YouTube, para você que está nos acompanhando no portal bandvale.com. Um abraço para o Matheus, que volta a qualquer momento. Vamos para Jacareí. Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na região do Parque Meia Lua. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria sido baleada ao intervir numa discussão. Ou seja, sobrou para a vítima. Quem vai explicar isso para a gente é o Douglas Cruz, que está na redação. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. A pessoa não tinha nada a ver com a treta e acabou morta? Conta para a gente isso, boa tarde. Exatamente, Nicolini. Boa tarde para você, para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. De acordo com testemunhas, Nicolini, a vítima, que foi identificada como Davi Gabriel Santos Silva, de 21 anos, foi morta ao tentar intervir numa discussão que acontecia em frente a uma adega ali no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí, Nicolini. Segundo testemunhas, no relato à polícia no boletim de ocorrência, Davi estava com um amigo dentro dessa adega por volta das 6, 7 horas da noite de ontem, no domingo, lá no Parque Meia Lua. Eles estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando esse colega, esse amigo, teria se envolvido em uma confusão com um terceiro. Eles teriam então se retirado da adega, ido até uma praça no bairro, e os dois estavam discutindo, fazendo ameaças um ao outro. Foi nesse momento que Davi teria tentado intervir, Nicolini. Porém, esse terceiro, que estava brigando com o seu colega, acabou sacando uma arma e dando um tiro na cabeça de Davi. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado, mas Davi morreu ainda no lugar, Nicolini. Segundo informações da Polícia Civil, o caso vai ser investigado pela DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí. Davi já foi velado na manhã desta segunda-feira lá em Jacareí. Agora o caso está sob a supervisão da DIG para identificar o paradeiro do autor desse homicídio, Nicolini, porque segundo informações da Polícia Civil, esse indivíduo já foi identificado por pessoas que estavam nessa adega lá na região do Parque Meia Lua, em Jacareí. Então a polícia agora trabalha para localizar o paradeiro do principal suspeito desse assassinato que aconteceu no fim da tarde de ontem numa adega lá no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí, Nicolini. De novo, crime em adega. As pessoas fazem Colline, mas tem um monte de adega bacana. Tem, funciona, gera emprego, né, para os microempreendedores, muita gente vive disso. Mas, de novo, né, Douglas, treta em adega, né? Não é a primeira, infelizmente, é mais um caso que a gente fala aqui. A polícia tem pistas ou não? Os caras tomaram uns beer nights, saíram no tapa, um matou o outro. O que a polícia já sabe? Não tem, tá longe de esclarecer também, né? A polícia informou, Nicolini, aqui à imprensa, a Band Vale, que esse indivíduo já tem aí a sua identificação confirmada. Agora a polícia atua no paradeiro desse indivíduo, porque obviamente depois dele cometer esse homicídio, ele deu no pé. A polícia agora tenta
obter imagens das câmeras de segurança de Jacareí e também de testemunhas que estavam nessa praça em frente à adega para tentar localizar o paradeiro desse indivíduo que acabou cometendo um assassinato a sangue frio no final da noite de domingo em Jacareí, Nicolini. Perfeito, Douglas. Vamos acompanhar esse caso também. Obrigado pelas informações, porque tem muito trabalho para a polícia investigar. O outro crime foi em Cruzeiro. Um homem de 32 anos foi morto em Cruzeiro, baleada na madrugada de domingo na região do Itagaçaba. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada, chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas acabou morrendo ao dar entrada no hospital. O caso está sendo investigado, 4 mortes, infelizmente, na região nesse final de semana. Mais números para nossa triste estatística. E olha, por pouco não teve morte em Taubaté. Você vai ver cenas de selvageria registradas na Avenida Gastronômica de Taubaté, a tal da Avenida Itália. Tá virando a Avenida da Rinha. Você vai ver o pau comendo no botequim aí, ó, esse final de semana. Taubaté não fala de outra coisa. Põe as imagens aí. Uma briga generalizada foi registrada em um bar na Avenida Itália, em Taubaté, na madrugada de hoje. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas trocando socos e chutes dentro do estabelecimento. Nas imagens também é possível ver clientes arremessando objetos uns nos outros, como cadeiras, garrafas e baldes. Em nota, o bar informou que a confusão começou após um desentendimento entre frequentadores, depois de uma abordagem inadequada a uma mulher que estava acompanhada. O estabelecimento afirmou ainda que a equipe de segurança agiu rapidamente para conter a situação, não sendo necessário o acionamento das autoridades. A Secretaria de Segurança Pública da cidade informou que a Polícia Militar não foi acionada. Não fala nada, né? As imagens falam por si, né? Eu sou do tempo que ia no botequim tomar um Billy Night, paquerar, de cachaça, né? escutar uma musiquinha, não é? Agora os caras vão pra brigar. É os de cima contra os de baixo, é os sem camisa, os com camisa. Imagina você tá no botequim sossegado com a patroa, e a treta dessa começa, e os caras não param com a treta, ó. A treta durou minutos, né? Tinha lá uma meia dúzia de 8 ou 10 tretando, mas o bar tava cheio e sobrou pra todo mundo. Sai correndo, gente com medo, triste demais, porque é prejuízo para todo mundo. Aí daqui a pouco começa a fechar tudo, aí vamos nós fazer reportagem. Tá tudo fechando, porque não sei o quê. Também o povo não, né? Mas não tinha segurança no bar? Não tem segurança, não tem nada. Não sei. Né? Aí os malucos aí, ó, comem no pau. E não acontece nada. Isso continua acontecendo porque não acontece nada com os brigões. Esse é que é o problema. Olha esse outro caso aqui, ó. Cerca de 6 suspeitos roubaram uma ambulância. Pé de China, hein, meu irmão? Essa é mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Para com Os isso, caras meu roubaram a compadre. ambulância da concessionária Rio SP em Roseira. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos estavam armados, invadiram a base da concessionária no plantão, ameaçaram as vítimas que foram obrigados a ficar de cabeça baixa, enquanto os vagabundos vasculharam tudo por lá. Arrombaram portas, estouraram cadeados, além da ambulância. Gente, a ambulância é para salvar vidas, né? Os suspeitos ainda roubaram fios de cobre, os pertences dos trabalhadores, né? Correntinha, celular, essas coisas todas. Após o crime, os funcionários foram amarrados com abraçadeiras plásticas, o famoso enforca-gato, e deixados trancados em salas e alojamentos. Olha que absurdo. Fugiram com a ambulância, que foi encontrada queimada numa estrada de terra na região de Moreira César. A base fica em Roseira, ou seja, é gente de lá. É gente que conhece a estrada rural, sabe sair por Moreira César. Caso registrado vai ser investigado pela Polícia Civil, mas pode saber que é gente de perto. Questionada, a concessionária informou que colabora com as autoridades e arca com o prejuízo. Infelizmente, é uma ambulância a menos para atender o povo que precisa. Olha essas imagens aqui, ó. Tem as imagens da Ponte Estaiada aí, Pedro? Coloca aí as imagens da Ponte Estaiada. Aí, ó, essa é ao vivo, ó. Olha o jeito que tá a Avenida do Vidoca. Vai passar por ali, meu amigo? Paciência e canja de galinha, que o negócio tá feio, hein? Ponte Estaiada fechada. E a interdição hoje cedo causou caos na região oeste aqui de São José dos Campos.
virou uma bagunça. Avenidas como Jorge Zarur, que é a Avenida do Vidoca, São João, a Eduardo Cury, que aqui é a sequência do Vidoca, até a Mário Covas. Tudo parado por causa dessa interdição da ponte estaiada, trabalhos de manutenção que começaram hoje e devem durar cerca de 10 dias. E ó, olha a bagunça que tá agora aí, ó. Tudo parado, tudo parado. E os caras não aprendem. Põe na tela a reportagem. Segunda-feira, início de semana. Amanhã foi de caos em um dos pontos mais movimentados da cidade. Quem passou por aqui, logo nas primeiras horas do dia, já pôde sentir o impacto da interdição. Vai atrapalhar bastante a minha vida aí. Levar minha esposa no trabalho lá e tô demorando o triplo do tempo, né? Com o trânsito que vai causar agora aqui, vai mudar bastante com essa obra. No fluxo normal, uns 5 minutos. Agora vai durar uns 30, 40 minutos. Principal ligação entre as regiões Central, Oeste e Sul, o Arco da Inovação foi interditado para obras. Segundo a Prefeitura, os serviços são de manutenção e conservação da estrutura e vão ser realizados pela própria construtora. Foi necessário devido às obras aqui de manutenção, né, na ponte, é uma obra de garantia, isso já estava previsto no contrato, não é? Óbvio que não depende da Prefeitura, todo esse cronograma é feito pela empresa que construiu a ponte. E infelizmente está causando todo esse transtorno. As fissuras foram identificadas pela câmara que tem lá em cima do arco. Essa câmara ela fez a visualização, conseguimos entender que existe a fissuração e com isso a gente acionou a Queiroz Galvão para a garantia da obra. Por aqui o horário de pico é entre as 7 e as 9 da manhã e no período da tarde entre as 4 e as 7 horas da noite. Pelos próximos 10 dias, durante esses períodos, o motorista deve encontrar o trânsito ainda mais pesado. O prazo das obras pode ser prorrogado no caso de chuva ou qualquer outra mudança no clima. Durante o tempo de interdição, os motoristas podem usar algumas rotas alternativas. Os veículos que descem a Avenida São João vindo do centro em direção à região sul deverão pegar a via direita e passar pela rotatória abaixo do arco, acessando a Avenida Jorge Zarur sentido sul. Os veículos que vêm da região sul pela Avenida Jorge Zarur e se destinam ao Jardim Aquários deverão se manter à direita e passar pela rotatória abaixo do arco, acessando a Avenida São João sentido a Avenida Cassiano Ricardo. Olha, se tiver que passar pelo trecho, tá ruim. Tá ruim. Né? Hoje de manhã foi um caos e agora à tarde tá bagunçado de novo. Tá bagunçado de novo. Vai chegar atrasado em casa. Né? Não tem jeito. O duro é chegar atrasado no trabalho. Né? Essa imagem é ao vivo, é isso, produção? Essa imagem é ao vivo aí, ó. Se der para abrir um pouquinho, vai abrindo essa imagem, você vai ver que tá parado tudo ali, ó. Já já a gente mostra mais desse caso que tá rolando. Vem parado, ó. Tudo parado, ó. Ó. Vai embora. Tudo parado. Vem comigo aqui, a lição. Um homem de 47 anos morreu hoje de manhã após um acidente em Guaratinguetá. Colisão na estrada vicinal Tancredo Neves, na região das Pedrinhas. Chegou pra gente um boletim de ocorrência onde fala que a moto bateu no ônibus circular. E, infelizmente, sobra sempre o motoqueiro, né? Ele morreu na hora. Agora, o acidente está sendo investigado, as causas. A Prefeitura de Guaratinguetá lamentou a morte do motociclista, informou que equipes do COI prestaram apoio e socorro, mas, infelizmente, mais uma vítima do trânsito. Aliás, daqui a pouquinho tem os números do Infociga, hein? Saiu os números de acidentes desse início de ano, já já a gente traz aqui. 2 homens morreram num outro acidente de moto em Caçapava no fim de semana. Foi na madrugada de sábado, na rodovia Doutor Edmir Viana Moura. Olha só, a moto foi parada debaixo do ônibus, né? A moto bateu de frente com o caminhão. Esse caminhão estava fazendo uma conversão de acesso à rodovia, estava manobrando ali. Chegou a polícia, fez o teste do bafômetro no motorista do caminhão, 0, negativo. Infelizmente, tragédia. Caso registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. Daqui a pouquinho, o prefeito de Guaratinguetá, Júnior Filipe, comigo aqui no estúdio. Antes, uma atualização importante. A Justiça recebeu denúncia do Ministério Público e tornou réu
o tutor dos pitbulls que mataram uma idosa em São José dos Campos. O caso que a gente mostrou aqui foi no dia 23 de fevereiro, a tragédia causou uma grande comoção na região. O Leandro Sampaio volta com mais detalhes, ele também acompanha esse caso desde o começo. Leandro, o réu segue detido, né? Nesse caso ele ficou preso, continua? Sim, Nicolini, ele continua preso. Everaldo Ribeiro dos Santos segue preso preventivamente. A gente continua aqui no The Inter, no Jardim Satélite, na Zona Sul de São José dos Campos, para atualizar a nossa audiência aqui do Brasil Urgente Vale com este caso. Como você disse, a gente vem acompanhando desde o dia fatídico, então, que a dona Marlene Ferreira Leite morreu atacada por esses 2 cachorros da raça Pitbull, viu, Nicolini? A justiça tornou réu o tutor dos cachorros da raça Pitbull, que então atacaram e mataram a idosa aqui em São José dos Campos no dia 23 de fevereiro. Como eu disse, a gente acompanhou este caso, a gente foi relatando aqui para a audiência tudo que foi acontecendo. Este homem foi preso no local onde ele morava. 15 cães foram apreendidos, levados ao CCZ, ao Centro de Controle de Zoonoses aqui de São José dos Campos. No local também foram apreendidos aves, galos, que estavam dentro da gaiola. A gente mostrou imagens da rua onde esta idosa estava fazendo uma caminhada, onde ela foi atacada por esses 2 cachorros, segundo informações até dos vizinhos ali do bairro Primavera 2, que fica na zona leste aqui de São José dos Campos. Os cães escapavam desta casa com frequência e ficavam circulando ali pelas ruas do bairro. Mas esses 2 pitbulls, então, atacaram esta senhora bem próximo ali a uma viela, que a gente chamou até daquela pinguela, aquela madeira em cima de um córrego passando por ali. Nós estivemos no local, acompanhamos, atualizamos. No ML a gente encontrou a família da dona Marlene, que pediu justiça, que falou que queria muito que a investigação continuasse, que este homem continuasse preso. E sim, agora a justiça determinou que ele continue preso preventivamente. A denúncia foi recebida na última sexta-feira, viu, Nicolini? E num documento, a Justiça de São José dos Campos acatou o pedido do MP, do Ministério Público, e por isso ele vai continuar sim preso, porque ele precisa, a Justiça precisa ainda reunir mais provas, mais documentos para manter então aí a condenação deste homem, viu, Nicolini? Everaldo se tornou réu então por homicídio qualificado e cruel. E ele também vai responder aí para a justiça o porquê que ele mantinha esses 15 cães e estes galos presos em gaiolas em situação insalubre ali no endereço do bairro Primavera 2. Viu, Nicolini? A gente segue acompanhando este caso. Mais alguma atualização a gente traz aqui no Brasil Urgente Vale. É com você aí no estúdio. Obrigado, Leandro, pelas informações. Acabou de chegar aqui uma nota do advogado do réu, que esclarece com o recebimento da denúncia. Isso não quer dizer que ele é culpado, marca apenas o início da fase processual, onde os fatos serão analisados pelo judiciário. E claro que fala que é prematuro qualquer juízo conclusivo sobre dolo ou responsabilidade penal, concordo plenamente, mas ele se tornou réu porque o processo vai seguir. Não há até o momento, segundo a defesa, qualquer comprovação de que os animais tenham apresentado histórico de ataques anteriores. Trata-se de um episódio trágico que deve ser apurado no curso do processo, e fala que, inclusive, após a apreensão dos animais, foi elaborado um relatório técnico pelo órgão municipal responsável da vigilância e consta avaliação pela equipe competente, falando que não há qualquer classificação dos cães como agressivos ou indicação de situação de periculosidade imediata. O processo vai seguir, a gente vai acompanhar e você fica mais bem informado aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Você de casa já mandou zap pra cá ou não? 997-63-5060, bota o zap do povão aí, produção! A Tânia Manfra de Taubaté, o fim da tarde, tá lindo demais. Família Manfra Perini, obrigado pela audiência em Taubaté.
A Simone de Jacareí assistindo o programa O Tempo da Delícia com o Sol. Um abraço, obrigado Simone, boa tarde. Olha, hoje realmente um dia bonito aí depois de tanto dia com chuva, né? O Aguinaldo, boa tarde, Nicolini, fala sério, né? Por que não fez esse serviço da ponte estaiada na época das férias escolares? Pergunta o Aguinaldo. O transtorno seria menos impacto. Ele mora no Jardim Cerejeiras. Obrigado, Aguinaldo. O Jefferson, olha aí, ó, é de Jundiaí, tá hoje em Pindamonhangaba, né? E falou, achei que só em São Paulo que tinha congestionamento. Um abraço, sucesso ao programa, né? O sogro Iaçu é sogro do Jefferson. Obrigado pela audiência de todo o pessoal aí em Pinda. O Geraldo de Guaratinguetá. Com toda essa violência ainda vai ter saidinha? Vai ter amanhã. Daqui a pouco o Douglas fala disso, Geraldo. Amanhã tem saidinha. Paulo Sérgio. Boa tarde, Nicolini. Antes a adega era apenas para vender birita em garrafa ou litro. Agora virou danceteria misturado com todo tipo de porcaria. O problema é a falta de fiscalização, né, Paulo Sérgio? Aí o cara para aquela caminhonete fedendo a óleo diesel, bota um som ensurdecedor com aquelas músicas ruins pra chuchu e os caras tomando birita barato que deixa o nego maluco. Então aí é combinação do capeta, é ou não é, ó, Paulo Sérgio? Aí a coisa não dá certo. Obrigado, Paulo Sérgio. Imagens de Aparecida. Olha aí, ó, o sol tá se pondo lá na Mantiqueira. Bonito, em 27 graus. Rapidinho eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu falo com você do lado de Aparecida, Guaratinguetá. Vamos falar com o prefeito Júnior Felipe, é o entrevistado de hoje aqui no Brasil. Gente, vale, eu volto já. Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Bem-vindos ao Plano Mutumedic. Aqui, cuidamos de todas as fases da vida. Conheça nossos planos, descontos exclusivos em consultas e exames e o nosso mais novo parceiro, Condomínio Central Saúde. Associando-se ao Plano Mutumedic, você estará cuidando da saúde de toda a sua família. Novo e moderno escritório em Guaratinguetá. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Plano Mutumedic, sempre ao seu lado. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Brasil Urgente Vale está de volta ao vivo aqui na tela da Band para seguir com a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana. Nós estamos convidando todos os gestores da RM Vale para estarem aqui no estúdio e a gente ter essa entrevista para que você, da sua cidade, saiba o que está sendo feito, planejado e produzido pelo prefeito que está no mandato. Hoje eu recebo aqui o prefeito de Guaratinguetá, Júnior Felipe, está ao vivo conosco. Obrigado pela presença, prefeito. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nicolini. Satisfação, alegria poder estar aqui, tendo a oportunidade de conversar sobre
o dia a dia da nossa Guaratinguetá. É isso, a cidade não para e a gente acompanha e mostra aqui. Tem muita gente de Guaratinguetá que está sempre com a gente, prefeito. Eu queria começar falando aí, a gente teve as chuvas que castigaram Guaratinguetá nos últimos dias, né? Há poucas semanas a gente mostrou aqui, noticiou, uma forte chuva entre noite e madrugada, a cidade amanheceu com parte embaixo d'água, região da Vila Roni, região ali, grande região do Pedregulho, que era uma região que há muito tempo não viu uma enchente desse porte, voltou a encher. Foram mais de 150 milímetros de chuva em poucas horas, chuva quase do mês inteiro, a cidade sofreu. Graças a Deus a cidade já se recuperou, está tudo bem com as famílias. A gente mostrou aqui o atendimento da questão do fundo social, o atendimento de pessoas para ajudar aqueles mais necessitados que estavam com água em casa, caminhões da prefeitura ajudando. A cidade já está limpa e está arrumada e as pessoas estão tranquilas. Mas as pessoas querem saber. O que está sendo feito para tentar se evitar novas enchentes como essa? Tem áreas de drenagem lá, não deram conta, tem obras ainda para ser feitas que podem minimizar o risco de outros problemas como esse, prefeito? Olha, primeiro dizer que foi um momento muito difícil, né? Um momento completamente atípico, como você bem disse, muita chuva num tempo muito curto e concentrado numa única região. Ali nós temos dois ribeirões que se encontram, é o Ribeirão Guaratinguetá e o córrego do Cacunda. Os dois transbordaram e se encontram transbordando. Então, um volume de água impressionante, a ponto de que, literalmente, um tsunami entrou ali no Parque das Árvores e também no Jardim Roni. Algo assustador, as pessoas relatam que em questão de meia hora, 40 minutos, quando não tinha nada, em 40 minutos já tinha mais de 1 metro de água dentro da casa das famílias, né? Isso gerou realmente um volume de perdas muito grande, uma situação emergencial da cidade e que exigiu uma ação imediata, rápida da prefeitura, e é exatamente isso que a gente fez. Acionamos a Defesa Civil do Estado, que esteve prontamente conosco, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através da SP Águas, fazendo com que fizéssemos obras emergenciais, porque existia um risco eminente de estourar um dique de proteção ali do Jardim Roni. E se isso acontecesse, seria um caos total. Então essa obra já está praticamente concluída, que é toda uma obra de enroncamento que vai dar a segurança e a estabilidade desse dique. Mas não é a obra definitiva. A obra definitiva virá neste ano. Compromisso da secretária Natália Rezende, secretária de Estado do Meio Ambiente, no sentido de que neste ano virá a obra definitiva de gabião, enfim, qual a tecnologia que eles vão utilizar, que vai ser definida ainda nesses próximos meses. Portanto, esse ano o Estado vai enfrentar. Somado a isso, várias outras ações no que diz respeito à drenagem, não só daquela região, mas da cidade. Essas questões climáticas, a cada dia que passa, Nicolino, você bem sabe que está exigindo muito dos municípios mais investimentos em obras de infraestrutura. O que dava conta não dá mais conta. Exatamente, exatamente isso. E a gente tem situações muito delicadas, né? Nós temos bairros como, por exemplo, Vista Alegre, em Guaratinguetá, Clube dos 500, Beira Rio 1 e Beira Rio 2, Coelho Neto, são bairros que também sofrem já há muitos anos. Para isso, ano passado, nós conseguimos sensibilizar a Câmara, que permitiu a gente buscar uma linha de financiamento para que a gente possa enfrentar de uma forma definitiva esses problemas. Dinheiro veio? O empréstimo está autorizado. Em que fase que nós estamos? Estamos contratando todos os projetos executivos. Só de projeto, algo em torno de R$2 milhões que serão aplicados. Findo a contratação, nós acreditamos que até o final deste ano a gente já esteja com as licitações das obras também na rua, para que as obras comecem a partir de 27. E quais são as prioridades, prefeito? Olha, as prioridades é Vista Alegre, drenagem e pavimentação, Clube dos 500, drenagem e pavimentação, Beira Rio, drenagem e reaproveitamento, recapeamento asfáltico, e também o Jardim Coelho Neto. Até para se evitar novas enchentes nessas regiões. Exatamente, porque são regiões que todos os anos sofrem, né? E medidas também para mitigar essa questão das chuvas no Jardim Roni e também ali no Parque das Árvores. A secretária Natália já assumiu o compromisso, e é importante que as pessoas saibam, essa é uma região que está dentro do polder do Jardim Roni.
esse polder, a gestão dele é do governo do estado de São Paulo, que era feito anteriormente pelo DAEE e agora é SP Águas. Portanto, ela já assumiu o compromisso de estar fazendo um planejamento, um estudo, um projeto para que a gente possa implantar e levar mais segurança. A gente viu as bombas do SAEG embaixo d'água, né? Pois é. De captação de água. Eu queria falar, eu vi que rapidamente o prefeito conseguiu aí de uma forma emergencial que as bombas fossem recuperadas, a água voltou no final da tarde do sábado, ficou sexta e sábado praticamente sem água a cidade, domingo já estava todo mundo com água para poder limpar as casas atingidas. Mas o SAEG em si é uma autarquia municipal que tem uma responsabilidade grande e está cada vez mais caro fazer obra, que fica embaixo da terra e não aparece, tem muito administrador público que não pensa em fazer e precisa ampliar tratamento de esgoto, tratamento de água, levar água e esgoto até as pessoas. Como é que está, qual o planejamento do SAEG e o trabalho que vocês pretendem fazer para esse ano? Então, na realidade, o SAEG é um dos orgulhos que nós temos. Ela, na realidade, ela deixou de ser autarquia, ela é uma empresa pública e, como empresa pública, ela tem capacidade de ir buscar linhas de financiamento. Então, existem algumas áreas de atuação na questão do saneamento. Uma delas é o tratamento de esgoto. Quando nós assumimos, tínhamos 30% de esgoto e nós já estamos com recursos garantidos para fazer duas grandes obras que vai permitir chegar a 65% do esgoto tratado. Isso tratado, com duas grandes obras de estações de tratamento de esgoto. Uma é no bairro da Vila Bela, que nós vamos dobrar a capacidade de atendimento, e uma outra nova que nós vamos fazer no Jardim do Vale. Então essas duas obras vão somar algo em torno de 100 milhões de reais. Isso já está em fase de licitações. Nós devemos estar licitando nesse primeiro semestre a estação ali da Vila Bela e no segundo semestre já a do Jardim do Vale. Portanto, um investimento bastante significativo. Volto a dizer, é um dos orgulhos que nós temos. No que diz respeito à água, tratamento de água, a grande programa que nós estamos já implantado, já contratado, que é o programa de redução de perdas na distribuição de água. Pra você ter uma ideia, de cada 100 litros produzido, 50 é jogado fora. É um volume de perda muito alto. Até porque parte das linhas de entrega são antigas, da região mais central, exatamente, né, prefeito? Então nós vamos estar fazendo esse trabalho de redução, que significa setorizar a cidade. Nós vamos fazer com que Guará tenha vários setores, todos com macromedidor para cada setor, e com isso a gente consegue detectar rapidamente o eventual vazamento para que a gente possa fazer a reparação. Qual é o objetivo, o sonho de consumo? É fazer com que a gente consiga, ao longo dos anos, reduzir de 50% para 25% as perdas, que é o índice aceitável mundo afora de níveis mais de excelência. Aí sobra água na cidade. Aí você passa a ter mais água na cidade. E depois, no que diz respeito à questão de lixo, olha, nós estamos implantando um programa revolucionário de coleta seletiva na cidade. Não tinha? Tinha 20% da cidade. Hoje, nós já estamos com mais de 70% da cidade com coleta seletiva e até o final de março nós vamos implantar em 100% da cidade. Isso é um marco muito importante, Nicolino. Apenas 10% dos municípios brasileiros possuem 100% da coleta seletiva. Guará vai participar desse grupo seleto de municípios. Preocupação com as questões ambientais. Então, para nós, a nossa companhia de saneamento, que é o nosso SAEG, é um dos orgulhos, muito bem gerida, e a gente tem de forma muito clara quais são os rumos que essa empresa vai tomar nesses anos que eu estou à frente da prefeitura. Prefeito, queria falar um pouco de segurança pública, que é um assunto recorrente aqui do Brasil Urgente Vale. Guaratinguetá teve alguns crimes que chamaram a atenção, a violência na região central. O povo reclama muito de mendigo na rua, ali aquela região da rodoviária, tem alguns pontos complicados. A cidade também tem um monitoramento de câmeras, mas ainda com poucas imagens perante ao que a gente vê em outros municípios aqui da região, que tem aí centenas e alguns até milhares de câmeras. Como é que está o projeto? A gente sabe que a segurança pública é responsabilidade do Estado, mas cada vez mais os municípios têm trabalhado em parceria e isso tem trazido resultados. Como é que o senhor pensa, onde está o investimento para esse setor, para trazer um pouco mais de sensação de segurança e segurança para a população de Guaratinguetá? Olha, em que pese a gente ainda ter algumas ocorrências que preocupam bastante a gente, é importante ver as estatísticas da Polícia Militar que publicaram há poucos dias atrás. Em relação a 25, nós tivemos redução bastante significativa, por exemplo, em homicídios.
Foi alguma coisa que teve uma redução bastante sensível. Mas é evidente que nós não estamos tranquilos com isso. Vem vindo um pacote de investimentos no sentido de estarmos implantando no Guaratinguetá as cidades inteligentes, um programa de cidade inteligente. Hoje nós temos um sistema de operação de apenas 43 câmeras, que está numa concepção já equivocada, ultrapassada, onde a prefeitura comprava equipamentos. Tecnologia muda rápido demais, o equipamento vai ficando obsoleto, né? Isso nós vamos desativar. O projeto de cidades inteligentes significa que nós vamos dar um grande salto de qualidade no que diz respeito a monitoramento. Hoje, de 43 câmeras, nós vamos saltar para 820. E a gente contrata imagens e não equipamento. A empresa, então, tem a constante renovação de equipamentos mais modernos. Como é que está esse projeto? Olha, nós devemos estar colocando em licitação agora no mês de abril. Vamos colocar na praça, né? Então, isso vai ser revolucionário, porque vamos implantar uma rede de fibra ótica de 160 quilômetros. Nós vamos ter Wi-Fi em 50 praças da cidade. Essas 820 câmeras, nós vamos estar monitorando todas as portas de escola, todas as unidades de saúde, os reservatórios de águas da cidade. A cidade vai ser um grande, digamos, um monitoramento muito moderno e muito avançado, inclusive nos grandes centros de circulação, com câmeras com reconhecimento facial interligado a sistemas de polícia. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai dar um salto muito grande. Além disso, nós queremos ampliar a parceria com a Polícia Militar através da atividade delegada. Nós queremos ampliar isso para poder ter também homens do Corpo de Bombeiro, homens da Polícia Ambiental, prestando um serviço para a cidade. Então, eu não tenho dúvida que agora, 26, nós queremos dar um salto nessa contribuição do município, em que pese a obrigação do Estado, mas o município também precisa dar a sua contrapartida. E com isso, nós vamos consolidando aquela ideia de termos a nossa guarda municipal, mas através da atividade delegada. É muito mais inteligente, é muito mais econômico e muito mais rápido para você conseguir os resultados que a população merece. Ou seja, o senhor não pretende fazer uma guarda, uma GCM na cidade não. E ampliar a atividade delegada que faria esse papel, principalmente a pé, é isso? Não só a pé, porque nós vamos estar, inclusive, comprando 2 viaturas para a atividade delegada. Sim. Então, você imagina, quais são as ações do município para contribuir com o Estado na segurança pública? É a implantação de cidades inteligentes e ampliação do quantitativo da atividade delegada. Aliás, quem está lá é o Coronel Cavalheiro, que por muito tempo foi do BAEP. Comandando o BAEP, uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa especial demais. E olha, é importante, Nicolina, até a gente destacar o seguinte: às vezes é fácil vender para a opinião pública que o melhor caminho é criar uma GCM, passando a impressão que a GCM resolve todos os problemas. Se a gente pegar cidades próximas da gente, como por exemplo Lorena e Cruzeiro, que tem GCM, são as cidades com maiores índices de violência do estado de São Paulo. Então o fato de ter uma GCM não significa que vai ter mais qualidade de segurança, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, é muito mais inteligente, é muito mais rápido. Você vai pagar por hora trabalhada do policial que já está preparado, foi devidamente preparado pelo Estado, vem fardado com o equipamento todo do Estado e principalmente com toda a garantia do governo do Estado. Então isso, para mim, eu não tenho a menor dúvida. Se dissesse que a situação financeira e orçamentária da cidade fosse tranquila, se eu não tivesse problema de saúde, se eu não tivesse problema de infraestrutura, se eu tivesse uma situação financeira tranquila, você poderia até pensar nisso. Mas criar uma guarda agora, primeiro que você tem que fazer concursos, tem que chamar os aprovados, você tem que capacitar essas pessoas. Não dá para você colocar um cidadão na rua sem a devida capacitação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. A contribuição que nós vamos dar é aumento da atividade delegada e a implantação desses 820 câmeras com essa rede de internet, que eu não tenho dúvida que a gente vai dar um salto de qualidade muito grande. Isso tem que ser prioridade, o olho eletrônico hoje é importantíssimo, prefeito. Queria falar de saúde, o senhor falou da saúde, o povo que está nos assistindo sempre fala, precisa de mais médicos, precisa de mais consulta, e a questão geralmente está nas UBSs, né? Guaratinguetá agora tem referência também. Cruzeiro, um hospital regional, que vem ajudar também a cidade de Guaratinguetá, mas no atendimento primário, consulta de ginecologista, pediatra, clínico geral, tem investimento nisso, prefeito? Sim, e bastante.
Qual era o grande problema na época da campanha? Saúde, saúde, saúde. E era carro-chefe de toda a reclamação, que ainda continua sendo. Qual é o nosso bem maior? É a saúde. Quando você está bem de saúde, tudo está bem, você dá um jeito. Agora, quando a saúde falha, é realmente complicado. E aí, qual é o grande objetivo do nosso governo? Melhorar a atenção primária. Eu estou falando melhorar as unidades de saúde. Melhorar o quê? Nós estamos falando em aumentar o número de médicos, nós estamos falando em aumentar o número de exames, de consultas de especialistas, facilitar o acesso a esses exames. Você já está conseguindo? Já estamos avançando. Então, você imagina, nós tínhamos na prefeitura 48 médicos da prefeitura. Nós aumentamos em 25%. Nós estamos hoje com 61 médicos. Eu aumentei em mais 1.000 horas de médico mês. Isso é um aumento significativo. Nós criamos um programa chamado Sábado Saúde, que é fazer com que aos sábados as UBSs possam estar trabalhando para atender as agendas já previamente marcadas com o clínico geral. Criamos um programa chamado Consultório de Rua, aqueles bairros mais periféricos. Nós estamos levando, a princípio, num bairro chamado João Daniel, a cada 15 dias, vai um clínico geral, vai dentista com gabinete odontológico, vai pessoas da vigilância epidemiológica, aplicando também essa questão de vacinação. Vamos implantar em outros bairros mais afastados. Isso tudo é melhorar o acesso. Fizemos no final do ano um pacote de especialistas e exames, prefeitura aplicando R$4.200.000 e contratando 38 mil procedimentos entre consultas e diversos exames. Para diminuir filas. De tal sorte que a gente espera que até final de março, abril, praticamente a nossa fila de espera que estava atrasado a gente zera. Isso é investimento, isso é fazer com que a saúde chegue mais próxima do cidadão. E a gente tem feito outros serviços importantes. O novo centro de distribuição de medicamentos que já está funcionando. Criamos um serviço, um ambulatório de serviços de saúde mental. Essa é uma grande preocupação. Olha, com 3 psiquiatras, um psicólogo, farmacêutico, um tratamento específico para a questão da saúde mental. Isso não existia. E hoje o problema da vida moderna é a saúde mental. Então nós criamos esse trabalho. Agora, nesses próximos dias, nós vamos entregar um novo centro de reabilitação. Quero até o final desse ano entregar uma unidade de saúde para a mulher, o programa Pro Mulher, um ambulatório de saúde para a mulher. Então eu não tenho dúvida que nós estamos avançando. A relação de medicamentos do município, em 2024 o município aplicou 4,5 milhões no ano. Esse ano de 2025 nós colocamos 8,5 milhões em remédio. Em remédio. Lá na nossa UPA, unidade de pronto atendimento, criamos 3 grandes serviços. Primeiro, odontologia 24 horas, não existia isso. Mais de 8 mil atendimentos só na urgência e emergência de odontologia. Farmácia 24 horas com distribuição gratuita. O cidadão passa pela UPA, ele pode pegar o remédio ali gratuitamente. Não existia. Criamos um serviço chamado SAL, Serviço de Atendimento ao Usuário, para ajudar o paciente a direcioná-lo para a atenção primária. Então eu não tenho dúvida, nós estamos avançando. Tem ajustes e necessidades? Sempre vai existir. A saúde sempre exige Não isso. tem jeito. Mas eu não tenho dúvida que a gente está avançando. Prefeito, para a gente fechar, nosso tempo está esgotado. Esse ano o orçamento está melhor para a prefeitura? Mesmo que ano passado o senhor falou assim, não temos dinheiro, a coisa está feia. Né? Olha, como é que tá? esse ano a gente conseguiu dar uma boa melhora no nosso orçamento. Tem essas linhas de financiamentos que a gente conseguiu para a gente realizar essas obras. De tal sorte que... dinheiro tem, né? Tem que buscar, né? Então, e eu vou dizer, não é fácil buscar. Às vezes as pessoas, não é fácil você captar esse recurso, mas são com bons projetos, eu não tenho dúvida que a gente vai colocar isso em prática. Tem muito trabalho, esse ano é um ano de muitas licitações grandes, porque são obras pesadas de infraestrutura, que você não faz isso em 6 meses ou 1 ano, é 1 ano e meio, 2 anos, portanto a gente quer, ao longo desse ano 2026, transformar um volume imenso de projetos em realidade, para que a partir de 27, aí sim, a gente consiga entregar essas obras importantes de infraestrutura. Júnior Filipe, prefeito de Guaratinguetá, prazer em recebê-lo aqui no Brasil Urgente Vale. Trouxemos aí muita informação para a população saber
onde está indo o dinheiro público e o que está sendo feito. Boa sorte na administração, até uma próxima Muito oportunidade. obrigado, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado, prefeito. Foi um prazer. Olha, as entrevistas com os prefeitos da região seguem no Brasil Urgente Vale. Amanhã nós iríamos receber o prefeito de Tremembé, prefeito Clemente Rodrigues. Mas hoje ele nos avisou que terá uma agenda com o governo do estado em São Paulo e com isso ele não vai poder vir, a gente entende. Vamos remarcar, mas na quarta-feira eu recebo o Sérgio Tanaka de Potim e você não pode perder, tá bom? Agora um rápido intervalo. Já já tem mais notícias. Agroband, um jornal diário para quem vive no campo e na cidade. Vamos trazer todas as notícias do agronegócio. Cotações, previsão do tempo, pautas no Congresso, sustentabilidade, segurança alimentar, energética e muito mais. O importante setor da nossa economia que alimenta não apenas os brasileiros, mas mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. De segunda a sexta, 8 da manhã, Agroband. Há 390 anos, nasce uma história à beira-mar. Uma cidade construída com fé, trabalho e coragem. Terra de mar, de porto, de gente que transforma desafios em força. São Sebastião é desenvolvimento, é movimento, é conexão, é cultura, é esporte, é alegria que atravessa gerações. Uma cidade que une tradição e olha pra frente. 390 anos de emancipação política e administrativa. Conheço o mais novo departamento da Chemaralto, Departamento de Caça Chemaralto. É isso mesmo, somos concessionários Chevrolet com muito orgulho, mas aqui quem escolhe é o cliente. Então, se você sonha em ter um carro de qualquer marca e modelo, nacional ou importado, nós caçamos ele para você e entregamos na sua casa. Conte com o Departamento de Caça Chemaralto, porque aqui, independente da marca, nós realizamos o seu sonho. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Olá para você que nos acompanha aqui na tela da TV Band Vale. Amanhã, a partir das 8h20 da manhã, tem Bora Vale, comigo, Lucas Rodrigues, Leilane Garcia e toda a equipe de jornalismo da TV Band Vale. Você confere as principais notícias da nossa região, a prestação de serviço e tem também o quadro Bora Empreender, com as principais dicas para você que quer montar o seu próprio negócio. Não perca, amanhã, 8h20 da manhã, na tela da TV Band Vale. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo. Vai mandando o zap para cá, 997-63-5060. Olha, os moradores de Caçapava mandaram mensagens aqui no celular do Brasil Urgente Vale, se queixando das condições da estrada do Teixeirinha. O local não tinha manutenção, estava esburacado, os moradores com dificuldade para sair de casa. Se chove é lama e buraco, se não chove é poeira. Nossa equipe foi lá, veja aí. Para quem precisa passar pela estrada do Teixeirinha, na zona rural de Caçapava, sair de casa tem sido um desafio. Os moradores contam que a falta de manutenção transformou o caminho em um trecho cheio de barro e de buracos. Então, para trabalhar, eu tive que ficar os dias trabalhando em casa, que eu trabalho autônomo também. Minha esposa, ela chegou a perder o estágio dela de um dia, por conta das chuvas e da inundação que teve aqui embaixo, né? A gente não teve condições de sair. Estraga muito os veículos, manutenção, né? Nos carros da gente, né? A gente sempre tem que estar arrumando, né? Em dias de chuva, alguns carros não conseguem passar e precisam ser guinchados para seguir viagem. 15 dias eu estou fora de casa e aí nesse tempo eu aluguei um apartamento. Então é mais um gasto, por quê? Porque eu não consigo ficar indo e voltando com medo de vir e não conseguir retornar. Eu tenho uma empresa, tenho funcionários, eu tenho compromissos na cidade, né? Então eu acabei alugando um apartamento lá, mas aí nessa também não consigo vir buscar a minha mudança, né? Para poder levar para a cidade e
estamos aguardando uma solução. Essa daqui é a estrada do Teixeirinha. Mais de 60 famílias usam a via diariamente para ir à escola, ao trabalho, ao centro de Caçapava ou também até a SP50, principal acesso a São José dos Campos, a partir daqui. Mas há pelo menos 2 semanas, moradores relatam dificuldades no trajeto devido à grande quantidade de barro e também pelos buracos no caminho. O seu Sebastião mora aqui há mais de 25 anos e conta que nessas últimas semanas chegou a ficar ilhado por causa das condições da estrada. Com certeza, foi muitos dias as crianças sem ir para a escola. E a gente tentando justificar lá com a diretoria da escola para poder resolver esse assunto, mas eles não podem fazer nada, né? Quem tinha que fazer é justamente o prefeito. Devido a essa situação da estrada, eu teria que andar mais 4 quilômetros para levar as crianças. Depois de luta e reclamação, parte da via começou a receber manutenção neste fim de semana, exatamente no mesmo dia da nossa gravação. Mas o problema ainda continua. A estrada está há 1 ano e meio sem manutenção, com as chuvas aí pioraram, a população ficou intransitável. E agora, justamente no dia que a reportagem veio, as máquinas da prefeitura chegaram. A gente agradece a prefeitura de Caçapava, esperamos que eles terminem o serviço e deixem a nossa estrada transitável. Aquela coincidência, né? A equipe de reportagem falou assim, estamos indo lá mostrar a tragédia. Aí põe máquina, né? A prefeitura informou que a equipe do Departamento de Obras iniciou os trabalhos na última sexta-feira. Na região, deve continuar com os reparos até amanhã. O bom é isso. Parece que destravou o problema aí, porque tinha chovido, estava uma barreira louca, né? Olha aí, o povo sofrendo demais na estrada do Teixeirinha. Vamos ver se agora a prefeitura mantém a estrada de uma forma melhor para o povo aí de Caçapava. Um susto em Caraguatatuba. Bombeiros foram acionados para o vazamento num caminhão-tanque de nitrogênio líquido. Dá uma olhada. Um vazamento em um caminhão-tanque mobilizou equipes de emergência na noite de sábado, em Caraguatatuba. O veículo estava estacionado na rua Antônio Siqueira de Almeida, no bairro Porto Novo. No local, os bombeiros constataram um vazamento no compartimento do caminhão, com liberação do produto armazenado. Após avaliação, a equipe identificou que se tratava de nitrogênio líquido refrigerado, um gás não inflamável e não tóxico, mas que pode apresentar riscos por causa da baixa temperatura e redução do oxigênio no ambiente. A área foi isolada e os bombeiros permaneceram no local monitorando a situação até o vazamento total do produto. Bom, ainda bem que foi só o susto. Um carro pegou fogo no início da tarde de hoje aqui na região próximo da Via Oeste, Jardim das Colinas. Assustou o povo ali, ó, é do lado do muro do condomínio. Muita gente passou ali, fez vídeo, o carro parado pegando fogo e o povo passando do lado, né? Vai fazer o quê? Dá uma olhada aí, consumiu tudo. Os bombeiros chegaram, combateram o incêndio. A área foi deixada em segurança, não teve vítimas. Só prejuízo do Porva que pegou fogo. 997-63-5060, o povo na tela. Cadê o povo aí, ô Rodação de Lâmpada? O Júnior e a Ana Paula. Boa tarde, Nicoline. Hoje em dia não tem como você sair pra se divertir por causa desses moleques só saem pra brigar. Que coisa, né? Que coisa, né? No tempo também é no boteco só pra se divertir, viu? Bocado de cachaça, né? Casal. O Elias lá de Cruzeiro. Nicoline, tô ligado no Burve. Obrigado, Elias. Esse roubo da ambulância, calma. Quem que tá com o dedo mole aí? Né? O dedo gago aí, ó, no Twitter. Esse roubo da ambulância da CCR vai pro livro. Vou morrer e não vou ver tudo. Falei, Elias. Esse vai, né? Obrigado pela participação e pela audiência. O meu xará Cláudio de Caraguatatuba. As pessoas estão muito sem paciência. Onde nós vamos parar com isso, né? Também não sei não, viu, Claudião? Ligados no Brasil, gente, vale em Caraguá. Obrigado pela audiência. O André Luiz de São José, boa tarde. Sobre a ponte estaiada, em caso de urgência, o cidadão morre no carro, né? Um erro essa construção, a obra é cara. Mas você viu que sem ela fica pior, né, André? Fechou a ponte estaiada, virou o caos no reino da Babilônia. Agora nós estamos assim, a ponte pode não ter sido o melhor esquema, mas que a ponte é ruim, sem a ponte é pior ainda. Então deixa a ponte aí, não é? Boa, André, obrigado. Mais gente com a gente, Cris. Boa noite, Nicoline. O trânsito no Arco da Inovação tem todo dia, hoje só piorou, né? Hoje foi brabo, Cris. Obrigado, muita paciência. Saideira antes do break, o Mauro. Manutenção da ponte estaiada. Por que não programaram nas férias escolares? O Mauro é o segundo que fala isso. Mesmo sendo uma ponte que não resolveu o problema do trânsito, né?
quer talvez entender o interesse político, causa transtorno, mas se a ponte agora é pior, Maurão, verdade é essa. Põe São José aí, ó, cadê a ponte? Bota a ponte, ah, como é que tá o trânsito na ponte? Procissão de São José, dia 19, tá chegando, é dia do padroeiro, né? Já põe vela, aí faz a procissão, põe o santo na frente, faz procissão. Aí na Avenida do Vidoca, é ou não é? Tudo parado, 25 graus, eu volto já. Medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma. Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000. Eu paguei R$155. Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né? Ia gastar quanto, tem ideia? R$1.100. E aqui você consegue gastar quanto? Eu gastei agora R$480. Ajuda muito quem é aposentado. Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultrafarma, tá no coração da gente. Que pena que vocês terminaram. A gente adora. Entra dentro do meu peito, leva um suco. Toda terça, eu vou encarar desafios reais. Corpo, mente, rotina, disciplina. Porque depois dos 40 a gente entende que não dá mais pra adiar a própria saúde. Mas também descobre algo poderoso. São as pequenas mudanças que transformam tudo. Um copo de água a mais, um treino mesmo sem vontade, uma noite melhor de sono. Toda terça-feira, no ritmo delas, no Bora Vale. Oferecimento Iságua. Sinergia perfeita para a sua hidratação. Atenção, atenção, você que nos acompanha em toda a região, mais de 3.000 detentos vão pra rua amanhã, é a saidinha que tá de volta. Amanhã tem saidinha dos presídios da região, a saidinha temporária, a primeira do ano na região, tem detento famoso que também vai sair, aquele hacker, aquele Walter Delgatti Neto, o hacker, que entrou lá nos negócios lá da justiça, tá lá no Chilindró, em Tremembé, vai sair passear. Douglas Cruz, não é só ele, tem milhares, né? Conta aí. Exatamente, Nicolini. Dentre os que receberam, ou melhor, vão receber a saidinha a partir de amanhã, mais de 3.000 detentos aqui da nossa região. Dentre eles, Walter Delgatti Neto, que ficou conhecido por tentar invadir o sistema judiciário do CNJ, vai receber pela primeira vez o benefício da saída temporária. Ele que está preso na então cadeia dos famosos, a penitenciária 2 de Tremembé, vai receber pela primeira vez o benefício. Ele foi condenado em 2023, portanto agora a Justiça, através do STF, autorizou a saída temporária. Além da P2 em Tremembé, chama atenção também o PEMANO, onde mais de 2.200 detentos vão receber o benefício da saída temporária, Nicolini, que começa amanhã e segue até a próxima segunda-feira, dia 23. De acordo com o sistema judiciário, o Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, que é conhecido como PEMANO, é um dos maiores complexos presidiários do estado de São Paulo. Cerca de 2.210 presos tiveram essa saidinha autorizada, Nicolini. A P2, que ficou conhecida por muito tempo como cadeia dos famosos, vai receber aí cerca de 218 presos que vão deixar a cadeia. Dentre eles, Walter Delgatti Neto, conhecido por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Lindenberg Alves, que também é envolvido em casos de repercussão, ele que está envolvido no caso Eloá, aquele caso em 2008 que chocou todo o Brasil, também vai receber a saidinha, Nicolini. Benefício que é usado como forma, de acordo com a Justiça, de ressocialização dos presos e manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. Vale frisar que esses 3.000, cerca de 3.000 presos têm que voltar até segunda-feira da semana que vem, senão são considerados foragidos da Justiça. Alguns deles vão utilizar o sistema de tornozeleira eletrônica e tem que comprovar a manutenção do endereço à Polícia Militar durante esse período em que vão cumprir o benefício, Nicolini. Recebem esse benefício concedido pela Justiça os presos que cumpriram mais de 1/6 da pena e têm considerado pela Justiça bom comportamento, Nicolini.
Perfeitamente, meu querido Douglas. Aí a polêmica da saidinha, né? Desde 2024 eles não estão mais recebendo esse benefício, a lei mudou, mas quem já tinha o direito continua tendo, é assim que se entende a lei. Então vai ter saidinha amanhã cedo, nossa equipe vai mostrar aqui no Bora Vale, que hoje teve a estreia do Lucas Rodrigues no Bora Vale. A gente vai mostrar amanhã a partir das 8h20 da manhã, tudo ao vivo. Obrigado, Douglas, pelas informações. Olha, mais um incêndio em Caraguatatuba, hein? Os bombeiros foram acionados por uma ocorrência de chamas numa casa no Porto Novo. Foi no sábado, dá uma olhada aí. As casas atingiram o quarto e destruiu tudo, né? Segundo o proprietário, as chamas foram causadas por uma criança que é portadora do espectro autista, né? E infelizmente houve essa tragédia. Uma mulher de 51 anos teve queimaduras de 2º grau no braço, foi socorrida pelo SAMU, mas passa bem. Infelizmente teve esse incidente triste demais. Ainda lá em Caraguatatuba teve um carro que pegou fogo sábado à tarde também. Tem imagem aí, produção? Foi no Rio Claro, próximo à estrada que dá acesso ao Poço das Antas. Acabou com tudo. Quando os bombeiros chegaram, o veículo já estava destruído pelas chamas. Aí só acabaram de apagar, não houve vítimas, só o susto também nessa estrada rural. Vamos direto para o intervalinho comercial, pô, imagens de Campos do Jordão, tá aí a Mantiqueira, 18 graus. Eu vou para o intervalo e volto já com a sua participação no Zap do Povão e os destaques finais do programa de hoje. De segunda a sexta, no seu fim de noite, o que rola no seu time do coração, nos campos, nas quadras, nos ringues e nas pistas. Tudo isso e muito mais aqui no Esporte Total. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então vem pro Economizaço Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale com Luiz Eugênio. De segunda a sexta, às 8h20 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale, na tela da Band. Bora Vale. Oferecimento RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Brasil Urgente Vale na sua reta final. Você que é de São José, vai precisar sair, evita passar próximo da Ponte Estaiada. E isso quer dizer Avenida do Vidoca, São João, Eduardo Cury. Olha como é que está o trânsito, imagens ao vivo. Nossa câmera exclusiva aqui no Colinas Shopping mostra como é que está o trânsito. A expressa ali do Vidoca totalmente parada, já vem assim desde lá de trás. E tem problemas também para quem vem pela local, quem vem ali da Vila Diana, que desce ali o bairro e acessa a via local, né? Essa está menos ruim, né? Que passa ali em frente do Polipet, dos condomínios, está menos ruim, mas também com problema, né? Então o trânsito a pista sentido Urbanova do Vidoca muito ruim, porque a Ponte Estaiada está fechada para manutenção e deve ficar fechada por uns 10 dias. Deve ficar fechada por uns 10 dias, então muita paciência para você aqui de São José dos Campos, se puder evitar. Durante todo o dia o trânsito ficou um pouco mais ruim ali, só que de manhã no rush e agora à tarde está complicadíssimo, evite o trecho. Põe mensagem do povo aí no Zap. A Cláudia de São José, muito trânsito nas paralelas a São João. Aí o povo quer cercar para lá e para cá, é tudo ruazinha estreita ali, trava tudo, região de Esplanada, ali fica ruim, né, Cláudia? Obrigado pela audiência. O André Luiz, sobre a obra ser necessário ou não, o transtorno que ela está dando pela interdição. A obra de fato é pouco usada, serviu até para a noiva tirar foto. Serviu também, André. Obrigado pela audiência e pela participação. O João Gabriel, boa tarde, Nicolini. Na prisão tem jeito de ter mau comportamento? Ou se tem, viu, João?
Pior que tem, João. Tem uns caras que aprontam na prisão ainda. Nem lá os caras levam jeito. Obrigado, João. Rosário, de Santo Antônio do Pinhal. Saidinha pra eles e nós que ficamos presos. É só Deus, Nicoline. Rosário Lima, lá de Santo Antônio do Pinhal. Obrigado pela audiência aí na Mantiqueira. O Lucas, de Caçapava. Nicoline, sua equipe é milagrosa. Bem no dia da reportagem, a prefeitura resolveu trabalhar no Teixeirinha, né? Santo Brasil, Urgente Vale. Vamos canonizar o time aqui, Lucas. Obrigado pela audiência. O Roberto Alves, também de Caçapava, fala que agora tá um brinco. É o bordão do prefeito de Caçapava, diz o Roberto Alves, né? Precisa só combinar com o povo, né, Roberto? Obrigado pela audiência. O povo Teixeirinha não acha, não. O Claudemir de Jacareí, Nicoline, boa noite, mora em frente a uma adega, é um inferno. A maioria mudou a documentação para bar, a noite inteira de bagunça. Não é surpresa, às vezes tem até morte, diz o Claudemir. Tem que ter fiscalização, né? É isso que a gente fala, a adega pode funcionar, mas tem que ter fiscalização para não virar bagunça. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que esteve conosco nessa segunda-feira, eu volto amanhã ao vivo, 5h30 da tarde aqui no Brasil Urgente Vale. Vem aí o Band Cidade, segunda edição, mais notícias com Otávio Baldin. Ótima segunda-feira, boa semana, Otávio.